Olá, adoradores! O Salmo de hoje também traz no seu título o contexto em que foi escrito. Ao mestre do canto, salmo didático para instrumentos de cordas, contemplação de Davi, quando os ifeus foram dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Este é um dos poucos salmos com direção musical específica para instrumentos de cordas. Em sua angústia, Davi confiou tanto no nome quanto na força de Deus. O nome fala da natureza e do caráter de Deus, e a força fala do seu grande poder. Mas por que Davi estava tão angustiado, clamando ao Senhor? Os problemas dele vinham dos ifeus. Os ifeus viviam cerca de 25 quilômetros a sudoeste da cidade de Hebrom. Eram israelitas da mesma tribo de Davi, a tribo de Judá, e ainda assim agiram como estrangeiros. Sabendo que o rei Saul estava procurando Davi para o matar, os ifeus traíram Davi em 2 ocasiões, informando ao rei Saul o local exato em que Davi se encontrava. Mas os problemas dos ifeus não eram apenas contra Davi, eram também em relação a Deus. A rejeição deles a Davi, o rei escolhido por Deus, foi apenas outra maneira pela qual eles rejeitaram a Deus. Este foi um período ruim para Davi. Sua vida estava em grande perigo e ele aparentemente não tinha para onde ir. Ele não estava seguro nem mesmo no deserto e dificilmente havia alguém em que ele pudesse confiar. A palavra insolentes ou estranhos, usada no versículo 3, pode ser usada para descrever alguém que deu as costas para outra pessoa, que foi o que os ifeus fizeram. O versículo 4 é o versículo central deste salmo e registra o ponto crítico da experiência de Davi. A segunda parte desse versículo originalmente diz: o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Isso significa que a mão de Deus estava por trás de toda a ajuda humana que Davi obtinha. Foi nessa época que Jonatas visitou Davi e que o Senhor o usou para dar um novo ânimo ao seu servo. Assim como Davi, precisamos estar atentos a esses enviados de Deus nos momentos difíceis pelos quais passamos. Nem sempre o Senhor envia anjos para nos animar. Por vezes, usa outros cristãos para ministrar ao nosso coração e nos ajudar nos vários momentos difíceis da nossa vida. Davi fazia orações ousadas contra os seus inimigos porque ele acreditava que o que estava em risco era muito mais do que o seu interesse próprio. Era o destino do povo de Deus, uma vez que ele sabia que seria o futuro rei do povo de Israel. Os ifeus tinham o propósito de destruir Davi. Se fosse permitido a eles viverem, com certeza eles destruiriam Davi. Então, para salvar a verdade de Deus e cumprir suas promessas, eles deveriam ser eliminados. Alguns cristãos ficam incomodados com essas orações imprecatórias, ou seja, orações que pedem a destruição dos inimigos. É verdade que Jesus nos disse para orarmos de maneira mais generosa pelos nossos inimigos. No entanto, não há nada de errado com o princípio básico de querer ver o bem triunfar e que Deus faça justiça contra aqueles que praticam o mal. Muitas vezes, precisamos alinhar nossos desejos e sentimentos àquilo que Deus deseja. Por exemplo, é correto pedir a Deus que faça justiça sobre os políticos mal intencionados de qualquer partido. Eles lesam a nação e prejudicam profundamente milhões de brasileiros ao desviarem recursos destinados ao amparo e sustento do povo. E Deus é aquele que pode frustrar os planos ardilosos daqueles que se fazem nossos inimigos. Ao fazer uma oração imprecatória, confiamos que a justiça de Deus é perfeita. A palavra de Deus condena matar ou vingar-se. Então, o cristão temente a Deus, que é injustiçado, se volta para Deus, que detém todo o poder. Assim, o próprio Deus exerce a justiça. É claro que na sua soberania, Deus atende às orações respondendo segundo a sua vontade. Ele sabe o que deve fazer e quando deve fazer.
Note que em sua oração, Davi recusou-se a se vingar com as próprias mãos, e ele podia fazer isso. Mas ele pediu ao Senhor que fizesse justiça. Um ponto interessante a ser ressaltado aqui é que, imediatamente após a segunda traição dos Zifeus, Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul enquanto ele dormia em uma caverna, mas ele recusou-se a fazê-lo. Em seu cântico, Davi diz que, após sua vitória, ele ofereceria sacrifício voluntário ao Senhor. Sacrifício voluntário era aquele que era dado a Deus sem referência específica a um voto anterior. Era um sacrifício que não precisava ser feito, mas que podia ser oferecido livremente por simples gratidão. E aqui nós temos uma grande lição. Sacrifique-se para o Senhor livremente, não por constrangimento, como muitos fazem, porque são obrigados a isso e ficam sem jeito de negar. Sacrifique-se com uma mente disposta e alegre, demonstrando seu amor. Charles Studd, fundador da UEC Internacional, a missão onde eu sirvo aqui em Belo Horizonte, falou uma frase que tem um significado muito profundo. Ele disse: "Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele." Note que Davi foi capaz de louvar a Deus enquanto o problema ainda persistia e antes que sua oração fosse respondida. E aqui está um ótimo exemplo a ser seguido. Devemos considerar quão grandes coisas Deus fez por nós e nunca devemos permitir que a voz de louvor e da ação de graças cesse em nossos lábios, mesmo antes da vitória chegar. Essa é a linguagem da fé e este é o triunfo da confiança. Davi apresentou com confiança o seu pedido a Deus, lembrando das muitas vezes que Deus o havia livrado. A fidelidade de Deus no passado tornou-se a base para a fé de que o mesmo aconteceria no futuro. Ele disse isso com fé, na expectativa da libertação. E quando a vitória chegou, foi notável. Saul estava muito perto de capturar Davi, mas na hora H, veja o que aconteceu. Então um mensageiro veio dizer a Saul: "Venha depressa, os filisteus estão atacando Israel." Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. E amanhã nós vamos refletir sobre o Salmo 55, onde Davi vai enfrentar mais um inimigo traiçoeiro. Mas ele não se deixou abalar. Sempre confiante no Senhor, ele nos mostra como enfrentar essa adversidade através de um lindo cântico de louvor a Deus. Então, não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o seu, o meu, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!